Essa é uma série já de 3 vídeos, esse é o terceiro, né? Para falar do luto. Quem acompanhou aí sabe que a gente perdeu nossa mãe vai fazer 3 meses na próxima semana. E a gente resolveu gravar esse momento porque as coisas já estão um pouco mais diferentes do que quando estavam nos primeiros 2 vídeos. Era tudo muito recente no começo e a ficha parece que não tinha caído tanto, apesar de que a ideia da preparação da morte e tal, sempre foi uma coisa que a vida toda na nossa educação teve muito presente, né, Ju? Sim, Mas agora tá uma sensação um pouco diferente. é, lidar com. Eu acho que esse cair a ficha é um processo, assim. Também sinto que vão ter outras etapas mais pra frente. Mas aí a gente lida, né, começa a perceber no nosso dia a dia, enfim, várias vezes a gente conversando, a gente tinha a sensação de que a mãe estava viajando, né, ainda tinha uma certa ilusão quanto a isso, por mais que a gente tenha trabalhado de uma forma muito concreta com essa partida dela, ela tenha nos preparado muito para isso. Mas aí a gente resolveu gravar esse vídeo porque muito para também essa visão de que, bom, nem tudo são flores, as coisas doem mesmo, a partida dói. Eu acho que a gente, por mais que tenha essa disposição de lidar com a morte de uma forma diferente, não tem como a gente ser indiferente à morte. E Ela existe, é um processo que existe, que tá aí. é, e essa uma coisa que eu converso muito com a Cláudia é o que a gente trabalha das memórias, né? Por exemplo, acho que esse é um vídeo muito para falar dos nossos medos também, que são presentes, assim. Um dos meus medos é coisas que eu vivi com a Elish, que só eu vivi. E isso meio que tá armazenado só na minha memória. E aí eu tenho muito medo dessa memória se perder, por exemplo. E aí eu acho que o grande medo da morte é a perda da memória, assim. Porque enquanto a memória tá viva na gente, eu acho que a pessoa permanece viva na gente também, né, Cal? Sim, mas ao mesmo tempo foi uma presença tão forte, tão marcante na nossa vida que não tem como deixar isso se Claro. perder. Não tem como, tá no nosso DNA, nas nossas células. Mas isso realmente é uma questão de. Eu acho que o maior medo é não saber lidar com a ausência dela, para mim, né? Dessa questão de. Ela era o nosso porto seguro, né? A pessoa com que a gente conferia todos os nossos caminhos, as nossas escolhas. E eu acho que uma das coisas mais difíceis desse processo agora não poder ligar para falar, mãe, o que tu acha dessa decisão ou desse caminho? Isso não é um medo, é uma dor que eu sinto, né, desse processo que agora fica cada vez tá mais difícil, tá? Só para esclarecer, essa é a sensação que a gente tem em comum, eu acho, que quanto mais tempo vai passando, apesar de ter aquele clichê que o tempo resolve, Eu, é, pra gente agora é o período mais difícil, porque é se dar conta mesmo que a gente não vai conseguir ligar para poder conferir e saber como agir em determinadas situações que só um conselho de mãe às vezes nos clareia a mente, né? Te fez eu uma acho que sensação uma diferença semelhante, né? muito grande também na nossa relação com, né, no que a gente tinha de construção com a nossa mãe é porque ela não era só uma mãe pra gente, né? Uhum. Ela era uma grande amiga e parceira de jornada. Então, que também se torna uma pessoa automaticamente muito difícil de não ter por Perder. perto. E, e algo que eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, uma amiga minha que perdeu a mãe dela também pro câncer, ela teve a diferença que ela tinha 17 anos quando a mãe dela faleceu. E aí o que ela me falou, que, cara, daí bateu muito forte em mim, foi: Júlia, minha mãe me conheceu até os meus 17 anos de idade. Eu já sou outra mulher hoje em dia, com 28, e eu gostaria muito de conhecer minha mãe na idade que eu tô, assim.
gostaria que ela me conhecesse nessa idade. E aí eu fiquei pensando também que daqui a 10 anos, 11 anos, a gente também vai ser outras mulheres e a gente não vai ter esse contato, né, com a nossa Mas mãe, ao mesmo assim. tempo, quando a Ju trouxe Mas isso, eu claro que ponderei, dizendo que não, a mãe conhece a mulher que a gente é, né? Por mais que a gente vá viver mais e muito mais experiências que ela não vai ter presente fisicamente, a construção de quem a gente é, do nosso caráter, dos nossos valores, já está muito fixada. sim, Então, mas ao mesmo tempo ela não vai conhecer, enfim, os netos. sim, mas aí é também antecipar um sofrimento que quando eu tendo a cair nisso, dói muito, porque aí a gente não tem como solucionar esse problema, isso é uma realidade. Então, eu tento não sofrer por antecipação nesse sentido. Sim, mas eu acho que não é sofrer por antecipação, mas é saber que Tem que lidar com é uma isso. presença de uma saudade, né? Que é uma presença de uma saudade que eu nunca vivenciei, então é muito novo pra mim, é tudo muito novo. E aí eu tento não criar fórmulas de ser feliz com isso. Assim, do tipo assim, vou me permitir sentir, que eu acho que é isso que a gente precisa se permitir, porque senão vira um vírus incubado. E aí eu acho que a gente, não, ao não se permitir, você também sofre mais com o processo de cura do luto, né? E outra coisa que eu queria, enfim, aí já mudando um pouco o foco do que a gente está falando, é, é como que a gente vai encaminhar esse processo de luto daqui para frente de uma forma que seja verdadeira, né? De uma forma que seja orgânica também. E nesse processo todo, a Cláudia conseguiu. A gente teve duas atitudes muito diferentes de Eu como queria lidar falar com o sobre isso. luto, né? Eu parti para retomar da minha vida, voltei a trabalhar na semana 2 semanas depois, quando eu cheguei no Rio já. E por que eu fiz isso? Enquanto ela foi, se deu o Eu tempo me dei um todo. bom tempo. Eu passei praticamente 2 meses sem conseguir atender, porque eu achava que a minha energia, como eu lido com a energia das pessoas, eu tenho uma cobrança interna de que a minha energia tem que estar legal para poder atender os outros. É uma atitude minha. E eu não me sentia com energia suficiente para poder atender Doar. ninguém, para poder doar para o outro. E aí eu quis estar na caverna totalmente, e isso foi muito bom para mim, mas é a forma como eu encontrei. Né? E para mim foi o oposto. Eu sabia que se eu deixasse, enfim, o trabalho de lado e eu voltasse só depois de um tempo, como ela fez, eu sabia que essa minha parada não seria saudável para mim. Porque eu realmente não estava bem, eu acho que eu ainda não tô, né? Isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente também assumir pra gente mesmo, tipo, eu não tô no meu 100%, bora lá. E só que especialmente naquele momento, se eu parasse tudo e ficasse sozinha na minha caverna, eu ia dar uma surtada boa. Então, a minha forma de me organizar emocionalmente também é pela via do trabalho. Inclusive porque o meu trabalho é troca também com o outro e eu felizmente atendo pessoas que me acolheram muito nesse processo, acompanharam o processo também pelas redes e tal. E aí, quando eu fiquei, enfim, um mês trabalhando e vivendo com esse luto, né, vivendo com essa ausência, aí eu cheguei no momento de tipo, tá, ok, agora eu preciso parar realmente e me aprofundar em mim, em ficar sozinha e me distanciar um pouco do trabalho para acessar a mim mesma, assim, como é que eu tô nesse momento agora. E para mim foi muito bom ter feito esse processo, assim, eu não conseguiria fazer o que a Cláudia fez, eu acho que ela não conseguiria fazer o que eu fiz. Então, uma coisa que é legal, que eu acho que fica aí, talvez, não existe receita, né? Mas talvez um conselho para quem tá passando por isso é respeito o que a sua natureza tá pedindo, né? A natureza dela pediu
vou me afundar no trabalho, porque isso, não me afundar no bom sentido, assim, porque isso dava sustentação para ela poder passar por aquele processo. E eu foi exatamente o contrário. E eu sou muito feliz, acho que a Ju também, de ter respeitado isso. É isso que para mim funciona agora, e é isso que faz sentido, e eu vou respeitar isso. Então, eu acho que o mais legal da gente entender, não tem nada de romantismo nisso, é super difícil, tá? Eu tô aqui gravando esse vídeo agora nesse momento, tô com dor de cabeça, tô com dor no coração, da gente tá falando sobre isso. Então, tem um monte de emoção aqui, assim, ó, que eu achei que estava muito melhor resolvida, e não tá. E Isso é é muito doido. normal, e é isso aí. E até pra gente mesmo, porque algumas pessoas olham pra gente e falam: Nossa, que demais, que lindo, que sábio, que. Galera, não é assim, tá? Existem vários dias muito difíceis e é o natural do processo e não dá pra botar poeira embaixo do tapete, porque senão é o que o Maju falou, vira aquele vírus incubado. Mas é muito legal respeitar o que a mente e o corpo estão precisando fazer. E claro que eu pude optar por não trabalhar, porque tinha todo um contexto familiar que me permitiu fazer É um isso. privilégio O que, também. o que não é a realidade de muita gente, e tá tudo certo também. Mas também é bom entender isso, tá? Eu gostaria de parar, mas eu não posso, porque eu preciso continuar sustentando a minha casa e tal. Mas vivenciar nos momentos que você pode parar, Isso. vivenciar realmente esse processo, Verdadeiramente. e não simplesmente vamos tocar a vida porque é isso aí, não dá pra parar. Porque aí fica um luto encruado, uma parada que vai levar pro resto da vida, eu acho, sabe? Eu acho que é bem isso, assim, quando tá vivendo esse luto, tá sendo um processo muito louco de você perceber As suas as necessidades. suas necessidades e a tua relação com o tempo muda, assim. É. Eu de fato, assim, tem momentos em que eu acho que eu tô bem, como a Cláudia falou, e aí algo ou alguém me pergunta algo, ou eu acesso alguma memória, eu vejo uma foto e desabo, tipo, rompe a represa ali, e aí eu sei que tem muita dor lá dentro ainda pra vir. E aí é permitir também isso acontecer, mas assim, a nossa relação com o tempo, eu me sinto muito diferente com isso, assim, tipo, da vida passar meio que como um filme, das coisas. Com o tempo, com as prioridades, com quem a gente quer estar. Tanto que, eu acho que é legal mostrar isso. Tanto que, assim, eu tô aqui me segurando também pra não chorar. Eu me dei esses 2 meses, não quer dizer que eu não produzi, eu produzi bastante também de novos projetos, mas eu me dei esse tempo de não estar com as pessoas, atendendo, tocando nelas e tal. E, teoricamente, agora a gente tá aqui juntas na Bahia, as prioridades mudaram muito, assim, a gente sentiu necessidade de estar juntas. Ela já ia fazer esse movimento, isso aí ela já sabia que ela ia parar. Desde quando eu estava na minha caverna, ela já sabia que vou trabalhar e tal. E depois eu vou parar, vou chegar, vai ser minhas férias. E eu recém comecei a atender e falei, não, cara, vou parar essa uma semana porque eu preciso estar com ela, eu quero estar, pra gente se dar força mútua. E era uma coisa que eu não iria me permitir fazer, porque, tipo, mas como eu já tô há 2 meses sem atender e tal, vou começar a atender agora e vou parar de novo. Mas as prioridades e o tempo mudaram completamente. E eu espero muito que isso se mantenha. Que não seja uma coisa temporária de agora, porque a gente acabou de perder a mãe e tal. Que a gente realmente consiga viver, assim, o hoje e as nossas escolhas com quem a gente quer estar. Respeitando isso, porque, cara, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. A real é essa, e eu penso, hoje em dia eu penso muito sobre isso, de a vida é hoje, vamos viver o que tem hoje, porque amanhã eu não sei. E isso, ao mesmo tempo, eu tento controlar para não virar uma ansiedade do tipo, vamos fazer tudo que tem que fazer agora, porque pode cair por esse lado. Mas de valorizar realmente com quem eu quero estar perto e com quem eu quero passar mais tempo. E tem essa coisa de também a mãe ser a figura central, né? Uma figura que reúne, assim. Então, é um novo desafio pra gente como irmã, porque geralmente a gente estava
juntas as três. Peraí.